Hoje no Sem Limites nós vamos falar sobre liberdade de expressão, é isso mesmo. Por que esse tema é tão importante para nós cristãos? Você vai entender isso hoje, então solta a vinheta. É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve também no nosso canal. E para falar desse tema, já está aqui comigo minha esposa Bispa Camille e nossa terapeuta pastora Ana Paula. Está muito em evidência esse tema agora, principalmente por causa das falas do Elon Musk, dizendo que no Brasil há uma ditadura, né, do judiciário, porque a gente viu aí até em votação recentemente a PL da fake news, né, estão tentando regulamentar, né, as redes sociais, a mídia, dizendo que não se pode dar notícia falsa, né? Claro, ninguém há de discordar disso, ninguém pode dar uma notícia falsa, né? Mas na lei brasileira já há uma tipificação que garante que realmente a pessoa, se ela inventou, você tem calúnia, difamação, você tem vários artigos da lei ali para esse propósito, né? Só que quando vem essa PL da fake news, quando vem algumas pessoas sendo impedidas, né, suas contas bloqueadas nas redes sociais, pessoas tendo até conta bancária, aí já começa a ver que é uma coisa... Uma extrapolação, né? Vamos falar assim, está extrapolando. Está extrapolando, né? Está passando do limite e são pessoas que estão sendo perseguidas não por dar fatos inverídicos, por dar opiniões divergentes, né? O grande medo aqui, a grande preocupação em relação a esse tema está ligado a você não poder mais ter opinião. Então, e aí... Então, Alexandre, qualquer que seja a sua opinião, você vai ser massacrado por uma mídia, por uma minoria. Não, mas hoje já existe o tal do cancelamento, né? Então, o que é o cancelamento? Eu tenho uma opinião, tem um grupo de pessoas ali que não concordam com essa minha opinião. Que diverge disso aí. Que diverge e eles vão me cancelar. Então, o cancelamento, né, as narrativas, né? Outra palavra que está muito em evidência, né, são as narrativas. Porque um grupo, né, um determinado grupo fala uma coisa, outro determinado grupo fala outra. Então, assim, o conservador, ele vai ter uma linha de pensamento, aquilo que ele crê, né? O progressista já é uma outra linha, né? Ele crê de uma outra forma. E aí começa a vir os debates. Cristiano, igual você falou, fazer o cancelamento, ok, eu aceito ser cancelada. Mas eu ser punida por causa da minha opinião, aí é uma coisa que a gente... Aí fere a liberdade de expressão. Acho que é o que a gente vai falar aqui. Então, a primeira pergunta aqui, que muita gente pode estar se fazendo, Bispo, mas por que vocês estão trazendo esse tema para o Sem Limites? Todo país que o cristianismo é proibido de ser pregado, começou tirando a liberdade de expressão das pessoas. Começou a falar, se você não pode falar em relação à política, você não pode falar em relação à questão hoje, né, que a gente chama de... Não é propriamente o bullying, né, mas você tem questões de racismo, gordofobia. Então, vai sendo proibido de falar várias coisas e no começo são coisas... Eu também concordo, ninguém deve ser racista, ninguém deve ser gordofóbico, homofóbico, qualquer um desses fóbicos aí, a gente também é contra, né? Por quê? Porque você está ofendendo as pessoas. Agora, eles começam com coisas que... Não, realmente isso aí, todo mundo dá razão. Só que daqui a pouco,
Ah, não pode mais falar Passa do limite. de Jesus em tal lugar, em tal lugar. Daqui a pouco não pode mais andar com a Bíblia. Eu ia falar sobre isso. Aí, daqui a pouco você não pode mais pregar o evangelho, né? Isso já existe, né? Nas escolas, há um tempo atrás, quando eu era criança, eu lembro que tinha Bíblia na escola. Tinha hino nacional, cantar hino nacional, você lembra? Tinha oração. A gente ia pro pátio, né? Fazer reverência, bandeira, tá todo mundo... Cantava o hino, todo mundo fazia uma oração para Deus, orava o Pai Nosso, todo mundo. Que é uma oração universal, inclusive. Sim. Hoje não pode mais falar, não pode dar mais nome para Deus na escola, né? Exatamente. Que cada um tem o seu Deus, então não pode falar de Jesus, não pode fazer nada dessa maneira. Eu me lembro quando eu entrei na igreja, eu comecei a fazer a célula na escola. E eu fui muito perseguida por isso, pela escola. Porque eu comecei a fazer lá dentro, me proibiram, aí eu comecei a fazer do lado de fora, depois que acabava a aula. Ficavam bravos também, alertando os pais do perigo da célula, né? Digamos assim. Perigo, né? De colocar seu filho no caminho, né? O caminho certo. Eu cheguei a ouvir, eu lembro que uma vez eu liguei para uma amiga minha e quem atendeu foi a mãe dela. Eu fiquei muito impressionada, porque a gente tinha 17 anos e ela falou, olha, eu prefiro a minha filha grávida em qualquer balada, mas ela não vai pisar numa igreja. Nossa, Enquanto ela fizer 18 anos, ela não escolhe. Quando ela decidir, ela vai ter inteligência para alguma coisa nesse sentido. Falta de sabedoria dessa mãe, né? Falta de sabedoria. E, na verdade, isso sempre começa, como o bispo disse, né, nas coisas que parecem realmente ofensivas. Quem não viveu o bullying lá na infância? Gente, mas é engraçado. É a Ageu que fala, né, que meu povo perece por falta de conhecimento, não é isso que a palavra de Deus nos diz? Meu povo perece por falta de conhecimento. O que é isso, gente? O povo não procura entender, não procura saber. Então, assim, sofre. Sim. Sofre, entendeu? Porque isso está... Oséias, né? Tá em Oséias, é. Eu fiz a confusão, mas enfim, eu falei, gente, a Bíblia está nos mostrando isso. O povo, ele sofre, ele passa por maus bocados, por quê? Porque não conhece, né, o que precisa ser verdadeiramente feito. Então, e a gente não leva as consequências, né? Exatamente. Há consequências de não ter mais a Bíblia nas escolas. O que está acontecendo com os nossos jovens? Na época que a gente tinha, qual é o resultado que a gente tem hoje? Os homens de hoje, né? Os nossos avós, nossos pais. Muita gente tem os pais que, meus pais mesmo, na época deles, na escola, falavam muito em Bíblia. E as pessoas da geração dos meus pais são pessoas com valores muito mais claros do que a nossa geração de hoje. Nossa geração hoje está muito confusa ainda. O que é certo, o que é errado, quais são os limites. E hoje a gente está levando cada vez mais para isso. A gente tem um grupo pequeno que está oprimindo a maioria, né? Tanto para falar de Deus, como oprimindo e punindo, entendeu? Então, a liberdade de expressão é interessante, porque, assim, uma notícia que contraria os fatos, realmente precisa ser averiguada. Já existe uma lei que fala sobre calúnia, sobre difamação, que é a lei que caberia para punir quem está dando uma notícia falsa. Então eu vou lá e falo, a Ana é ladra, a Ana roubou tal coisa. Se a Ana não roubou, ela vai entrar na justiça. Sim. E lá na lei, ela vai na lei e fala, eu fui caluniada, eu fui difamada pelo Cristiano e tal. E o juiz vai julgar e ele vai me dar uma punição lá que está dentro da lei. Já existe a lei. Agora, o que as pessoas estão querendo impedir não é eu dar uma notícia falsa, é eu dar uma opinião. Opinião não é notícia. E o pior é que hoje em dia, por exemplo, às vezes estão censurando as minhas redes sociais por falar a minha opinião. E a rede social, esse é o propósito dela, né? Não é só censurando, mas apagando seus posts, bloqueando seus posts, né? Ou seja, não e eu não estou ligando a notícia. Por exemplo, olha que o pessoal está entendendo a diferença de opinião e de fato. Eu falar que a Ana é ladra, eu estou dizendo um fato. Agora, se eu falar assim, eu acho que a Ana roubou. Aí eu já estou dando a minha opinião, eu acho. É o que eu acho. Não, Ana, eu achei, mas realmente você está me explicando aqui e você não roubou nada. Você entendeu a diferença de uma coisa para outra? Entendi. Uma coisa é eu chegar e falar assim, isso aqui é preto. Isso aqui não é uma opinião, isso aqui é um fato. Você fala isso preto. Baseado em um fato que realmente, assim, nesse exemplo mesmo, né? A Ana é ladra. Baseado em quê? No fato de que no dia tal do tal aconteceu isso, eu vi ela pegando, tem a câmera, tem a filmagem. É incontestável. Fatos são incontestáveis e são comprováveis. Agora opinião são sentimentos. Eu sinto que a Ana roubou porque eu acho que estava lá, eu lembro de ter deixado. Não vi lá, mas eu não sei se alguém pegou, se não tem uma prova. Exatamente. Não tem uma prova. Então, a partir do momento que você não pode dar a sua opinião, você perdeu a sua liberdade de expressão. Você não pode falar o que você pensa.
porque você vai ser punido, você vai ser perseguido, você vai ser banido das redes sociais. Então, esse que é o ponto que está aqui em discussão, né? Tem um texto da Bíblia, Atos 18, 9, Deus fala com o apóstolo Paulo, né? Fala e não te cales, pois tenho muito povo nessa cidade, né? Então, assim, o fala e não te cales, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Paulo fala, né? Prega o evangelho, quer seja oportuno ou não. Então, para pregar o evangelho, nós dependemos dessa liberdade de expressão. Então, por exemplo, se eu for lá hoje em Dubai e eu quiser ir lá para uma praça, pegar a Bíblia e começar a pregar, eu não vou poder fazer isso, porque é um país muçulmano e lá é proibido, né? Eu não tenho essa liberdade de pregar o evangelho. Tem muitos países no mundo, né? Eu peguei aqui uma listinha aqui, mas existe muitos países. Você foi para a Coreia do Norte, nem com a Bíblia assim, Ajuda. Exatamente. Então, assim, ó, você tem Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Líbia, Nigéria, países da África ali que são contra. Irã. São vários países, né? Onde O evangelho é proibido de ser falado, né? é proibido, não o cristianismo, né? Vamos dizer assim. Então, o grande perigo quando o Estado, né? Vamos dizer assim, começa, quer seja pelo judiciário, quer seja pelo legislativo, pelo executivo, quando o Estado começa a limitar o nosso direito de liberdade de expressão, né? Que é um direito que está estabelecido no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Lá fala a liberdade de emitir opiniões, ter acesso e transmitir informações e ideias por qualquer meio de comunicação. Então, qualquer país democrático, ele tem a liberdade. Você fala o que você pensa. Eu acho... O problema é quando quem regulamenta aquilo que é verdade ou mentira está emocionalmente envolvido, e não só emocionalmente envolvido, como determinado a atrapalhar ou a tornar as suas opiniões seria a palavra certa, né? Mas enfim. Todo mundo que estuda história, geopolítica, filosofia, como que normalmente um país se torna uma ditadura, né? Um ditador consegue governar e consegue dominar um país inteiro. Porque, por exemplo, vamos colocar, por maior que seja o exército de um país, se a população inteira se levantar e se rebelar, não tem governo que consegue conter aquela população. Então ele consegue conter através da mídia, através das informações. Né? Começa ali. Né? Começa ali. Então, se eu começo a tirar dos meios de comunicação todo mundo que pensa contrário às minhas ideias, eu vou tirando, daqui a pouco eu tô com um monte de gente ali que pensa igual a mim. Sim. Aí eu vou formar a opinião das pessoas com aquelas... Baseado, né? O que forma a minha opinião, a da Camila e a da Ana? São as coisas que a gente ouve. Tem, inclusive, uma teoria psicanalítica sobre isso, que é a questão da psicologia das massas, né? Então, já é cientificamente provado que quando eu estou em um grupo, eu começo a me comportar como grupo. Se o grupo está unido por um propósito, automaticamente as pessoas daquele grupo passam a estar unidas não só por esse propósito, mas por todos os pensamentos e ideais do líder. O líder se torna o senhor daquele grupo. O cabeça, né? Trazendo, inclusive, despertando em nós a nossa origem mais animalesca, digamos assim, né? Por isso que as grandes massas têm instintos destrutivos, às vezes, né? Essas questões de demonstrar a agressividade, a certeza de uma ideia, de um pensamento, de uma maneira muito forte, muito ferrenha ali, né? Então, isso é muito perigoso, porque se eu tenho numa rede... Quem nunca passou por isso, né? A última manifestação que teve, muitas pessoas do meu círculo falaram, eu não vou, porque como existe uma censura já na minha rede social, eu tô com medo de chegar lá e acontecer algo que eu não posso controlar, ser oprimido de alguma maneira. Você começa perdendo o direito de expressão, daqui a pouco você perde o direito de se manifestar, daqui a pouco vai tirando os direitos. E cada direito que é tirado, você começa a entrar num sistema que ali você tem que se enquadrar naquilo, né? E aí que nascem as ditaduras, que nascem os países, que você tem lá um presidente que ele está há anos no poder, né? Que tem uma eleição até... Tem muitos países hoje no mundo, né? A própria
Rússia, a própria China, que são países socialistas que têm eleição. Só que na eleição deles lá todo mundo vota no mesmo sempre. Por quê? Porque, primeiro, quem vota é quem está junto, né? Quem tem opinião contrária já foi banido. A gente viu agora uma grande discussão a respeito das eleições na Venezuela, né? O que aconteceu na Venezuela? Todo candidato de oposição começava a emergir, de alguma forma o governo ia lá ou colocava na prisão, ou tirava o direito de disputar a eleição, né? Então, mas tudo começa devagar, com pequenas coisas, né? Dificilmente um ditador ele chega de uma hora para outra e muda o sistema de um país inteiro. Não, ele vai pondo uma lei aqui, outra ali, ele vai mudando uma coisa aqui, outra ali, ele tira uma pessoa, tira duas, ele vai devagar, na hora que o povo vê, o povo já está ali escravizado. Então, a gente viu isso muito acontecendo, né, Cristiano, agora nas últimas eleições, né? Porque foi um mover muito grande nas redes sociais, principalmente. E assim, as pessoas estavam expressando a sua opinião. Só que quem não concordava, o que fez? Calava aquelas pessoas. Então, elas eram proibidas de usar a rede social. Então, a gente viu cantores que ficaram sem usar a sua rede social porque foram proibidas. Os próprios políticos, né, que eram de um partido diferente também, proibidos de falar da sua opinião porque não era o que eles queriam que eu fosse ouvido. Então, assim... Eu não sei se vocês passaram por isso também. E aí, quando a gente vai postar, ele fala assim, você tem certeza que você quer fazer essa postagem? Eu já passei por isso. Eu já passei. Aí, uma vez eu estava fazendo um comentário num post... Não, aí é uma outra questão. Também pode entrar aqui no nosso debate. Deixa eu só chamar o primeiro vídeo da internet, aí nós já vamos entrar nesse assunto aí. Liberdade de expressão. O próprio termo explica o que é você ter liberdade de expressar o que você pensa e o que você sente. Essa liberdade se extrapola alguns limites, pode se tornar crime, apesar dela de fato ser incondicionada, ou seja, não tem nenhuma condição para ela existir, ela não é ilimitada, absoluta. A liberdade em si, ela foi regulamentada na Constituição de 88, no artigo 5º, dentre vários direitos que assegura todo e qualquer indivíduo, independente de raça, cor, credo, tá lá a liberdade de expressão. E ela é muito importante porque pensar, expressar, ouvir, debater e outros verbos relacionados é essencial para o exercício da cidadania, é essencial para que a sociedade num todo evolua. Além, é claro, de consolidar melhor a democracia, que é o regime de governo que a gente vive. Aí, ó, então foi uma explicação muito boa aí, bem, né, didática, falando até da questão da Constituição, né? Então, a liberdade de expressão ela é muito importante. Agora, voltando aqui no que a gente estava falando, tem uma outra questão, Camille, que aí é esse o tema que você trouxe, que a gente tem as Big Techs, né? Vamos falar, Facebook, que comanda o Facebook e o Instagram hoje, né? Aí tem o Elon Musk, que é do X, né? Que é o antigo Twitter, que já é um pensamento diferente. E aí você também começa a ter o controle dessas Big Techs. Então, por exemplo, eu controlo aqui o Instagram. Olha o TikTok, que é uma das outras, mas tá mais o TikTok já é chinês, né? Já é chinês o TikTok. Então, eu controlo aqui uma rede social. Por exemplo, quando eu abria minhas redes sociais perto da eleição, aparecia muito vídeo de pessoas que eu nunca segui, que nunca foram relevantes para mim, que nunca apareceram na minha timeline. Vocês falam assim, olha, sugerido para você, né? Vocês parecem para você assim. Não aparecia nem sugerido para mim, não. Aparecia direto. Na linha do tempo mesmo. Foi só na época da eleição. Passou a eleição, nunca mais essas pessoas apareceram. O que isso mostra no meu ponto de vista? Estou dando uma opinião aqui. Que parece que houve um trabalho na eleição para convencer as pessoas. Por que apareceu só na época da eleição, depois não apareceu mais? E eram pessoas com pensamento diferente do meu, que eu nunca cliquei, que eu nunca segui, né? Então tem essa questão também. O controlador de uma rede social, de uma Big Tech, ele pode determinar o que as pessoas vão começar a pensar. Ele detém o poder. Ele pode ditar moda, ele pode... Porque hoje... milhões de pessoas estão no Instagram, estão no Facebook. A prova disso está assim. Hoje a gente vê que a política está muito... A gente vê nas mídias e na rede social que a política está muito dividida. Tá? Assim, quem é a esquerda e quem é a direita nunca esteve tão claro
como nos dias de hoje. Quem é quem, né? E parece que tá 50-50 por estar dividida, né? Senão a maioria era algo. Mas quando a gente vai ver nos fatos, em questão de rua, né? Acho De que manifestações, só parece que tá dividido. a gente não vê isso. Então, é muito dissonante, né? Eu acho. Na rede Eu acho que é o social contrário, Aninha. 50-50. Eu acho que na rede social e na mídia, vamos colocar aí, é 70-30. 70 esquerda e 30 Eles direita. querem mostrar que é desse jeito, Cristiano. Quando você vai para o real, aí é o contrário. O real, para mim, 70% dos brasileiros são conservadores, são a favor da família, são contra aborto, legalização de droga, todas as pautas da direita, a maior parte. E tem aquele 30% ali que você vê que. Eu acho que ainda é só uma sensação mesmo, porque esses dias eu parei para pensar nisso, eu nunca tinha visto, né? A gente vê de vídeos que aparecem na nossa For You desse jeito. A maioria é esquerda ou metade, por ter muitos amigos ali que são, às vezes, direita. Eu tenho muitos amigos que são da direita, né? Então, a bolha fica um pouquinho ali. Agora, quando a gente vai ver de número de seguidores, o número de seguidores que quem representa a direita tem, quem representa a esquerda não tem seguidores. Então, por que tem tantos vídeos sendo impulsionados, se até os seguidores, que hoje em dia a gente pode comprar seguidores, pode fazer, ainda estão muito aquém dos outros causa do números. real, o real. As lives, quando eu gostava de fazer live, tinha milhões de pessoas assistindo, e quando a outra pessoa lá fazer também, você viu de quem que tinha? Até nas ruas, Ela fala, né? gente, tem uma coisa errada aqui, ué. Tá estranho, tá Então, estranho. assim, o que a gente tem que fazer, né? Primeiro, por que nós cristãos estamos preocupados com esse tema? Porque uma hora vai chegar na igreja. Uma hora vai chegar na igreja, como já tentaram, né? Daqui a pouco a igreja não pode mais pregar na rua, na praça, né? Já vão surgindo ali as leis e daqui a pouco nem dentro da igreja mais você pode pregar, né? Que alguns países chegaram nesse ponto. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é importante a gente entender essa questão da liberdade de expressão. É exatamente nisso aqui que nós estamos falando. Se eu não tenho esse entendimento, eu sou facilmente manipulado pela mídia, pelas redes sociais, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Às vezes a gente abre desarmado, né? Quantas vezes eu penso muito nisso quando eu vou assistir a filmes, por exemplo, né? Eu tenho uma assinatura de um lugar que passa os filmes ali, né? E eu comecei a notar que todo filme que eu começava a ver, toda série, os primeiros 3 episódios eram neutros. A partir do 3º, era assim, engole com tudo, sabe? Porque eu quero esse tipo de... Então, não dá para assistir nada desarmado mais. Não dá para pegar seu celular para ver nenhuma rede social desarmado. Não dá para ligar a televisão desarmado. Você tem que estar sempre muito fechado com os seus ideais e valores, porque senão, sem perceber, você está torcendo pro bandido. Quem nunca passou por isso aí em casa? Vai assistir um filme, rapidinho você está torcendo pra mentira cair. A série La Casa de Papel é um bando de bandido. Todo mundo ficava torcendo por ele. As pessoas compravam roupa, né? Um macacão vermelho. Bom, vamos lá. A gente já tem que caminhar aqui para o encerramento. Um ponto aqui que é interessante, né? Tentaram falar que tinha que atualizar a Bíblia, né? Foi. Jesus tem poder, né, gente? E aí é uma coisa que daqui a pouco tá todo mundo concordando. Não, realmente tem, a Bíblia está ultrapassada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Aninha, você tem um livro aí para mostrar para o pessoal? Tem um livro aqui, sempre tem um livro maravilhoso, né, gente? Sinais, como percebê-los, do Bispo Robson Rodovalho. Então, esse livro traz um conhecimento incrível para que você possa perceber quais são os sinais que Deus está te trazendo para se posicionar aí na sua vida. Então, tá direto no SBE, passa lá, adquire o seu, que tá incrível. É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br, tá bom? Então, a gente tem que lutar para não perder esse direito, né? O direito da liberdade de expressão, da liberdade religiosa. E nós lutamos para que, né, não só para o cristianismo, mas qualquer religião, E outra a pessoa coisa, tem que ter liberdade. As futuras gerações não sejam impedidas de expressar, né? Exatamente. Então, assim, até o cara que é ateu, ele quer ir lá falar que ele é ateu, por que ele é ateu, ele tem que ter essa liberdade de Precisa falar. incentivar a autonomia emocional. Não é só pra gente que a gente quer essa liberdade, não, a gente quer pra todo mundo, né? Pra todos, tá bom? Gostou do programa? Foi bom tema, hein? Clica aí no joinha,
dá um like aí pra gente, se inscreve também no nosso canal se você ainda não é inscrito. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra no site saranossaterra.com.br. Vai lá na aba Igrejas, lá você encontra o endereço, o horário e o contato da igreja mais perto de você, tá bom? Chegamos ao final de mais uma edição do Sem Limites. Que Deus te abençoe muito. Fica na paz. Tchau, tchau.